Ave, candaias que Deus acendeu. Ave, candaias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Ave, candaias que Deus acendeu. Ave, candaias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a Igreja celebra hoje a festa do evangelista São Marcos. No final do seu relato evangélico, que agora escutamos, São Marcos apresenta-nos a missão que Jesus ressuscitado confiou aos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Trata-se da última aparição de Cristo ressuscitado aos seus discípulos e, como nos contava São Marcos, depois de ter falado, Jesus foi levado ao céu. Isto é, desapareceu da vista deles. Está junto de Deus, sentado à direita de Deus, como diz também o evangelista. Sabemos que depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos de forma passageira, de forma transitória, preparando-os para uma nova forma de presença que depois da ascensão se percebe na ausência. É um paradoxo, mas hoje nós percebemos a presença de Cristo na sua ausência física. E é isto que exige uma conversão constante do olhar e uma conversão constante do coração. Porque aquilo que nos diz a nossa fé é: Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Só que não o podemos ver como nos vemos uns aos outros. Ele está presente de forma diferente. E temos de converter o olhar e o coração
para percebermos os modos como Jesus Cristo continua presente na nossa vida. A Igreja nunca procurou disfarçar ou dissimular a ausência física de Jesus. Isto é, Jesus não está presente no meio de nós como nós estamos presentes diante uns dos outros. Mas reparem, a Igreja nunca apresentou ninguém como sucessor de Jesus. Não há um sucessor. Porquê? Porque a ausência de Cristo é apenas aparente. É a ausência física. Mas Ele continua presente de outra forma. Permanece presente no meio de nós. Aliás, essa foi a sua promessa. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Está presente, mas de outro modo. Esta dupla referência do Evangelho à última aparição de Jesus Cristo ressuscitado aos discípulos e à sua ascensão ao céu aponta para aquele que é o grande desafio da vida cristã. Para aquele que é o desafio feito a cada um de nós em todos os tempos, procurarmos este encontro com Cristo, porque Ele está vivo. Porque Ele se faz presente na nossa vida. A este nível, a experiência de São Marcos, que hoje a Igreja põe diante de nós como exemplo, a experiência de São Marcos é muito semelhante à nossa. É verdade que ele escreveu um Evangelho, um dos 4 Evangelhos, e nós não. Mas a experiência de fé de São Marcos tem muito que ver com a experiência de fé que cada um de nós faz. É que não consta que São Marcos tenha acompanhado a vida pública de Jesus. Sabemos que dos evangelistas, São Mateus era um dos apóstolos, São João era um dos apóstolos, São Marcos não, como São Lucas. Não eram apóstolos. Não acompanharam Jesus ao longo da sua vida pública. O encontro que tiveram com Cristo é o mesmo que nós temos. É a experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado nas nossas vidas. E apesar disso, apesar de não ter caminhado com Jesus nos caminhos da Palestina, conduzido pelo testemunho dos apóstolos, São Marcos fez a experiência do encontro com Cristo vivo na sua vida. E essa experiência foi tão forte nele que não a pôde calar, que a quis transmitir. E a quis transmitir pondo-a por escrito, o Evangelho de São Marcos que chegou até nós. Ora, esta é a nossa situação. Esta é a situação de cada um de nós. 2000 anos depois dos acontecimentos que são referidos pelos Evangelhos, também nós, como São Marcos, continuamos a poder fazer a experiência da presença de Cristo vivo na nossa vida. Também nós não caminhamos com Jesus nos caminhos da Palestina. Ele também não. E, no entanto, encontrou como nós o podemos encontrar, vivo e ressuscitado. Por isso, o exemplo de São Marcos é para nós um desafio enorme, porque nos diz, nós podemos ser como o evangelista. Nós podemos ser estes que damos a conhecer a Jesus Cristo porque o encontramos. E como é que nós podemos encontrar Jesus na nossa vida? Encontramo-lo, antes de mais, na oração. Aliás, nós definimos a oração como um encontro com Deus. Nós encontramos Jesus Cristo na nossa oração. Encontramo-lo na Eucaristia que estamos a celebrar, mas também nos outros sacramentos. Encontramo-lo na Palavra de Deus. Encontramo-lo na Assembleia reunida. É Jesus que diz, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou aí presente no meio deles. Encontramo-lo na pessoa daqueles com quem vivemos ou contactamos. São tantos os modos que temos, tantas as possibilidades que nos são oferecidas para fazermos esta experiência do encontro com Cristo vivo, presente nas nossas vidas. E reparem, a nossa experiência
não é diferente da de São Marcos. É diferente da de São Mateus, evangelista, de São João, evangelista, não é diferente da de São Marcos. Ele também não andou com Jesus nos caminhos da Palestina. Fez a experiência do encontro com ele que nós podemos fazer. Da mesma forma. É que nós muitas vezes desculpamos-nos que se nós tivéssemos vivido há 2000 anos atrás, se nós tivéssemos andado com Jesus na Palestina, se nós tivéssemos ouvido diretamente as suas palavras, então seríamos cristãos muito mais convictos, com uma fé muito mais autêntica. Não tenhamos ilusões. A maior parte das pessoas que fizeram essa experiência foram aqueles que gritaram crucifica-o. Não é isso que faz de nós cristãos. A nossa experiência é a experiência de São Marcos. E ele foi evangelista. Gerações e gerações de cristãos ouviram o seu testemunho. Chegaram a Jesus Cristo através dele, como podem chegar a Jesus Cristo através de nós, do nosso testemunho. De facto, é neste encontro com Jesus Cristo vivo que está o fundamental da nossa identidade cristã. É isto que faz de nós cristãos. E quando na nossa vida também nós fazemos esta experiência da presença de Jesus Cristo, como aconteceu com São Marcos, tornamo-nos necessariamente suas testemunhas. Por isso, a boa nova da ressurreição é sempre acompanhada da missão: ide, ensinai, evangelizai, batizai. Anunciar que Jesus Cristo está vivo e que todos podemos fazer a experiência do encontro com Ele hoje, está inscrito na nossa identidade cristã. Sermos cristãos implica testemunharmos a alegria da presença de Cristo nas nossas vidas, mesmo no meio das dificuldades que experimentamos em cada momento. Sermos cristãos significa levarmos Jesus Cristo àqueles com quem vivemos ou contactamos. Levar Jesus Cristo como o único que é capaz de dar sentido pleno às nossas vidas, como aquele a quem podemos confiar as nossas preocupações, porque Ele vela por nós, como nos garantia São Pedro na primeira leitura que escutamos. Caros peregrinos, confiemos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas intenções e, por intercessão de São Marcos e dos santos Francisco e Jacinta, peçamos-lhe que faça de nós suas testemunhas, seus anunciadores. E neste dia, confiemos também ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, padroeira de Portugal, o nosso país.